Olá, graça e paz. Seja muito bem-vindo à nossa segunda live da semana. Semana abençoada, semana cheia de pedras preciosas. E hoje nós vamos estar com a presença do pastor Fábio Lucena, alguém que já já vai estar com você aqui na live, participando, acompanhando. Você que está nos acompanhando, né, vai poder conhecer um pouco dele. Um grande homem de Deus, um homem parceirão nosso do ministério, professor do Rema, né, alguém que marcou a minha família, né, marcou a nossa vida em um estágio lá atrás e que hoje vai estar compartilhando conosco, né, de suas experiências, da sua vivência, né, na palavra e principalmente no que diz respeito hoje ao tema que é o evangelismo, né? Evangelismo em ação nos dias de hoje. Então quero te dar as boas-vindas a você que está entrando aí na nossa live. Você pode compartilhar com outras pessoas, né, convidar outros amigos aí. Eu acredito que hoje você vai ser tremendamente abençoado, né, por essa live, por esse tema, né, de evangelismo. Um dos comandos que o Senhor Jesus deixou para a igreja, né, é evangelizar, levar a sua palavra, levar o conhecimento, né, daquilo que Jesus deixou com experiência pelos seus discípulos, né, e que é algo que não tem data determinada para se acabar, pelo contrário, né, esse tempo de evangelização, de pregar a palavra, é algo que a gente não tem limite, não tem tempo, nem tem lugar, pelo contrário, né, como a palavra diz, pregue essa palavra em tempo e em fora de tempo. Então hoje você vai estar aí nesse momento, né, no tempo hoje determinado pelo Senhor, para que você possa estar nos acompanhando. Eu quero dar aqui um alô para algumas pessoas que já estão conosco, né? Lopes, Machado, Marivânia, Rafaela, Bárbara, Renan, Lorena, Vitor, Adalberto, Jaqueline, Reinita, Ana Carolina. Eita, tá entrando mais gente, meu Deus do céu. Aline, enfim, todos sejam muito bem-vindos à nossa live, né? Como eu disse a vocês, essa live hoje em especial é com o pastor Fábio Lucena. Deixa-me ver aqui se ele já está por aqui, para a gente já convidá-lo. Hoje vai ser uma live diferente, viu? Se prepara aí que já o comecinho dela vai ser diferente das anteriores. Às vezes quando algumas pessoas falam, mas evangelismo, será que eu gosto, será que eu não gosto? Você vai hoje, depois dessa live de hoje, se você não tinha ainda a oportunidade de participar, de evangelizar, você vai ser inspirado hoje por essa live a poder levar essa palavra das boas novas para as pessoas. Deixa eu ver aqui se ele já está por aqui. Eu acho que ele já entrou. Fábio Lucena. Pastor Fábio Lucena está aqui. E eu vou adiantá-lo. Ele vai entrar aí. Algumas pessoas aqui vão ter a oportunidade de conhecê-lo. Alguns já ouviram falar sobre ele aqui, né, em Ponta Porã, aqui no Mato Grosso do Sul. Mas hoje, em especial, alguns vão ter a oportunidade de conhecê-lo. Ele está aí, vamos aqui regular um pouco aqui. Então, mais uma vez, seja bem-vindo todos que estão aí com a nossa live. Quero apresentar para você e, ao mesmo tempo, né, eu vou querer depois que ele se apresente, vai que eu esqueça alguns detalhes, mas eu quero apresentar para vocês, amados, o professor, pastor Marcos Lucena, Fábio Lucena, que Marcos? Fábio Lucena, né, ele está agora à frente de uma grande obra lá em Campina Grande, né, no Jardim Paulistano, e ele tem um trabalho maravilhoso, né, no que diz respeito a evangelismo, né, bem antes dele atuar como pastor agora. Ele deu essa era uma das matérias do Rema, e ele dava debaixo de uma graça, debaixo de uma expectativa, né? Lá em Ainda Caruaru, dou, né? pois é. Eu digo lá em Caruaru, naquela época, né, havia uma expectativa das Sim. pessoas anualmente de que a matéria do pastor Fábio pudesse ser ensinada. Mas hoje, como a gente não está em Caruaru, estamos em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai. Uau! Os nossos membros aqui vão ter a oportunidade de conhecer um pouco o pastor Fábio Lucena, que com certeza em breve vai estar conosco aqui, em nome de Jesus, quer seja escalado, mas a oportunidade que Deus possa nos proporcionar de estar com ele. Pastor Fábio Lucena, seja muito bem-vindo. Queria que você pudesse dar aí um alô para Aleluia. os nossos irmãos que estão aí nessa live e possa se apresentar, se eu faltei, por algum detalhe, né? São tantas credenciais, esteve à frente da Luminai também por um tempo. Então fala um pouco aí do senhor, pastor Fábio Lucena.
Aleluia, glória a Deus, a graça e a paz, irmãos. Tudo bem, pastor Lodônio? Que Amém. privilégio poder estar com vocês nesse tempo, né? Num tempo tão atípico para todos nós, um tempo em Verdade, que não imaginávamos poder viver assim, mas a Bíblia já nos preparava para isso, dizia, prepara para o dia mau que ele há de chegar. E ele chegou para o é mundo verdade, todo. verdade. Louco quem achar que isso não é mal, muito mal, mas a gente pode tirar coisas poderosas de um tempo como esse, porque assim Deus quer, né? Como cristãos, como homens e mulheres de Deus, como pessoas que propagam o evangelho a toda criatura, esse é um tempo oportuno para fazer coisas poderosas em Deus acontecer. E está acontecendo pelo mundo todo. Quem sabe a gente vai andar por esse caminho hoje à noite, né? Eu quero de antemão já agradecer pastor Lodônio, essa grande oportunidade. E sei que toda palavra de Deus, ela não volta vazia, ela é Verdade. poderosa para fazer infinitamente mais do que eu penso, do que nós podemos pensar. E sou grato a Deus por essa grande oportunidade. O povo de Ponta Porã eu não teria nem ideia, não tinha ideia de Ponta Porã, era bem divisa, não sabia que era tão Divisa, fronteira. próximo. Por isso que essa questão do fuso horário, né? Isso. Aí perguntando por conta desse horário, eu passei para a turma aqui das nossas redes sociais e disseram, por que esse horário? Eu digo, gente, deve ser alguma coisa com fuso horário diferente. E aí não é no Brasil, não, eu digo, é no Brasil, mas aí é divisa. Que bom, que maravilha, bom demais. E aí, estamos juntos. Obrigadão pelo convite e vamos ver o que é que Deus quer hoje à noite com a gente. Amém? Pois é, pastor Fábio, a gente está com expectativa, né? Algumas pessoas realmente não lhe conhecem, a maioria aqui não lhe conhece, só alguns que já tiveram a oportunidade de ouvir falar, né? A gente não tem como chegar aqui numa região como essa e estar onde nós estávamos e não poder falar dos ministros que o Ministério Verbo da Vida tem, né? São ministros Sim, sim. dotados de uma capacidade, de uma variedade de habilidades, né? E o pastor Fábio, né? Eu queria que você pudesse falar um pouco assim a tua vivência, né? Eu lembro que você parece que trabalhava em empresas, dando treinamento, tudo, né? E como foi que você migrou para... como você usou as ferramentas que você tinha lá, porque as suas aulas de evangelismo, elas causavam impacto porque toda a aula era diferente. E aí a minha pergunta também é, será que hoje vai ter algo diferente nessa live? De repente, quem sabe? Eu me Fique à preparei para muito vontade. disso, mas de repente pode ser. Então, queridos, é uma história interessante. A minha história como cristão, eu não me imaginei nem me projetei muitas coisas, não, mas simplesmente tratei de fazer uma coisa, servir. Quando eu me encontrei como um cristão, uma coisa eu decidi, eu digo, eu vou servir a esse Deus em qualquer circunstância. Na Amém. verdade, a minha chegada ao Evangelho, ela veio através de academias de ginástica. Imagina isso, hein? Lá estou eu, como atleta, dentro da academia de ginástica, como professor, né? Coordenando academias de ginástica. Com a minha mente, eu paguei toda a minha universidade como atleta. E não imaginava. E um dia, um homem que hoje nem se faz mais presente com a gente, já está na glória, o meu pai em Cristo, que a gente chama assim, nesse irmão amado, no qual muitos de vocês conhecem, irmão Gilson. Era um Isso. agente da Polícia Federal, lutador de karatê. Eu estava ali numa academia de arte marcial e aquele cara chegou por lá. E de repente esse sujeito começou a pregar o evangelho a toda criatura por ali. Eu não gostava muito daquilo, achava ele bem estranho. Mas na verdade, aquele cara com os olhos de fogo, que eu peguei muita coisa dele, colou em mim de um jeito e não me largou, até que um dia eu disse sim para o Senhor. Isso é maravilhoso, é o puro evangelismo, não importa onde. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito dessas coisas. Então, ali eu me tornei um cristão, mas estava trabalhando na época, eu me lembro que naquela época eu estava trabalhando em indústrias e, paralelo a isso, eu trabalhava na área de recursos humanos. E esse mesmo caminho aí me levou a alguns lugares, né? Eu fui morar um tempo no norte também, fui trabalhar com campanhas políticas, tem toda uma história montada aí. Mas ali o evangelho estava dentro de mim, a palavra de Deus. Fui da primeira leva, do primeiro grupo do Rema aqui, Rema Brasil, em Campina Grande, né? Olha que benção. Naquela época, dos primeiros. Fiz 6 meses de Rema, fui embora. Depois, anos depois, voltei de novo para fazer o Rema, fazer tudo de novo. Então, tem muitas histórias aí no caminho de um evangelista, mas de um homem que nunca deixou Deus por hipótese alguma, independente das fases que eu passei na minha vida. Na época dentro da indústria, eu viajava quase o Brasil todo. Existe uma indústria aqui em Campina Grande, que era a nossa base aqui, né? Uma indústria de artigo de colagem, dublagem para calçados, né?
Então a gente vendia Parezo, Pênalti, lugares famosos, indústrias famosas, né? Mizuno, tudo. E nós tínhamos uma base em Fortaleza, me lembro naquela época, em Fortaleza, e também na divisa do Triângulo Mineiro. E ali estávamos, eu viajava, ficava ali de lugar em lugar. E na área de recursos humanos, sabe como é que é, né? Contrata pessoas, demite pessoas, e via muito de ponta aérea. Mas ali onde cada indústria que eu passava, eu propagava o evangelho, eu colocava antes do primeiro horário de qualquer atividade dentro daquelas empresas, daquelas indústrias, convencia os seus líderes, seus diretores a colocar o evangelho ali, a levar uma palavra. E assim foi a marca que eu fui deixando em cada lugar, foi essa marca de Cristo. Independente do que você faça, deixa a tua marca de Cristo, deixa um legado. E eu acredito que foi por esse legado aí, que de repente um dia, retornando a fazer o Rema de novo, eu concluí na turma 2000, turma de 2000, foi a turma de 2000, chamada Turma Águia. E ali, sempre que eu encabeçava a coisa, eu gosto muito de colocar o meu coração nas coisas do Senhor, servindo. E eu me lembro como hoje, na conclusão daquela turma, eu era um das linhas de frente, eu e alguns irmãos, e dessa turma de 2000 saiu grandes homens e mulheres de Deus, sabia? Amém. Da turma Rema aqui de Campina Grande. E hoje estão por aí espalhando o evangelho a toda criatura. E ali alguém me convidava, olha, você quer ser treinado aqui conosco, você vir ao Rema? Isso é uma ideia interessante. Então estava ali eu e minha esposa, né, na época já casado, estava ali, fomos servir ao Rema. Passamos 2 anos servindo ao Rema. Foi um convite naquela época do mestre, o meu mestre, o irmão Carrombé, na época. E o Carrombé disse, rapaz, fica por aqui. Fiquei por aqueles 2 anos por ali, e ele, paralelo, disse assim, faz escola de ministro, não tem desejo daquilo, fazer escola de ministro, tudo bem, vamos fazer escola de ministro. A gente vê uma pegada em você. Eu não via muita coisa em mim, mas as pessoas estavam vendo. Mas eu fui seguindo o fluxo. É muito importante que a gente entenda isso, né? A palavra diz que há melhores amigos do que irmão. A palavra diz que a sabedoria, né? É muito importante os conselhos. Há muitos sábios conselhos de algumas pessoas que você precisa estar atento, né? Na multidão de conselhos há sabedoria. E aí eu fui seguindo alguns conselhos de pessoas que a gente podia olhar a vida deles, olhando a vida deles, observando a vida das pessoas. E nessa lei da observação, eu me peguei. Quando, de repente, me vi com a pedida para ser professor do Rema. Eu digo, não, aí não. Se vier o Rema é uma coisa, né? Isso é uma história, né? Se vier o Rema fazer escola de ministro, foi muito bom para mim, para minha esposa. Isso abriu um leque enorme. E você que ainda não fez escola de ministro, faça escola de ministro, faça o Rema, estude no Rema. Isso abriu um leque muito grande para a minha vida. Amém. Na minha vida, realmente. Isso mesmo. Empresarial, na minha vida como profissional dentro das indústrias. Isso foi muito bom. Mas nesse belo dia, o Carrombé disse assim, olha, agora eu quero que te dá uma matéria. O que você tem que salta dentro de você? Eu digo, rapaz, eu sempre fui um evangelista. Mesmo dentro da igreja, eu se vi como evangelista. Estava lá no Grupo Vida, do pastor Raul, logo nos primeiros escantos. Meu Deus, me lembra aquelas boca de ferro, a gente pregando o evangelho ali, agarrado naquelas baterias, montando dentro dos nossos carrinhos, fazendo, indo para os guetos, para os becos, para as vielas. Onde tudo começou foi ali. Até o grande boom dos programas evangelísticos que fizemos com o Grupo Vida aqui em Campina Grande e por toda a Paraíba, na verdade, né? Era um trabalho lindo, e eu estava ali seguindo, eu era o cara que arrastava as caixas de som, as bocas de som, se alguém faltasse na hora eu tocava um violão, se alguém fizesse alguma coisa eu cantava, eu batia palma, e eu estava ali, fazia o teatro infantil, me envolvia em toda a parte ali que desse para ser serviço a Deus, eu estava ali como evangelista. E foi um tempo lindo e maravilhoso, porque foi ali onde eu aprendi todos os meados. E eu digo que hoje é muito fácil falar de evangelismo, porque eu vivi e vivo hoje ainda um leque muito grande como evangelista. E foi o evangelismo que me trouxe até hoje aqui. Foi o evangelismo que me trouxe a pastorear a igreja. Foi o evangelismo que me trouxe a Aluminai. Nossa, até um tempo desse aí, eu estava na Aluminai, cheio de planos, movendo muitos programas, dentro dos remas, que era um privilégio eu entender que a base nossa da Aluminai segmentava toda a estrutura do rema, né? A gente ali mantinha toda a estrutura do rema ligada à Aluminai, mantendo a palavra da fé ligada àquelas pessoas que já fizeram seus remas, né? Já concluíram as suas etapas, então fica segmentado, fica ligado, fica organizando as coisas junto à Aluminai, e a Aluminai é quem dava todo esse boom, né? Quem mantém conectado a palavra da fé todos os graduados do Rema. E eu me sentia
era um prazer maravilhoso. Meu Deus, olha só, um dia eu fui rema, hoje eu dirijo a Luminai, estou mantendo todos esses graduados a nível Brasil e mundo. Era um privilégio muito grande. Começamos com 22 representantes a nível Brasil, ficamos com a média de 81 representantes quando eu deixei. Eu acho que hoje tem bem mais representantes deve ter hoje. E ali eu agarrei uma família, a Luminai foi uma família para mim. E foi também uma proposta junto do Ministério para a minha pessoa. Paralelo a isso, eu nunca deixei de fazer minhas atividades, de ter meus negócios. E aí, mas meu sonho era me entregar totalmente, sabia? Fazer um serviço exclusivo. Já estou com meus 57 anos de idade, então já está puxando os manches, já sou avô, então tem toda uma estrutura, 4 filhos. Então tem muita história aí para contar. Eu disse, hora de puxar um pouquinho as rédeas, segurar um pouco, mas dei muitas aulas no Rema Brasil, ainda dou aula, não mais pelo Brasil afora, mas querer ter o prazer, quem sabe, de poder estar em Ponta Porã ensinando evangelismo. Meu Deus! Vai ser top das galáxias. Vai ser um negócio tremendo. Dar um pouco dessa experiência, desse experimento de vida que eu tive junto ao evangelismo. Então, a minha história é mais ou menos por aí. E, de repente, o próprio ministério, eu como um bom soldado que obedeço, disse, Fábio, você hoje deixa a Luminai e vai tomar conta de uma igreja. Eu digo, eu, pastor? Sim. Mas quem diria? E aí obedeci, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Gente, estou amando pastorear, estou numa igreja maravilhosa, Verbo da Vida, Zona Sul, aqui em Campina Grande, no Jardim Paulistano. Isso. Que igreja linda, que igreja maravilhosa, ladeados ali de bons pastores que hoje me auxiliam, de supervisores maravilhosos, de líderes muitos bons ali. Então, todo aquele trabalho da indústria, todo aquele trabalho da Luminai, todo aquele trabalho que eu tive bem antes da indústria mesmo, que foi baseado também dentro de escolas. Eu era professor de educação física, imagina. Então, sempre essa coisa do ensino, do preparar, toda aquela história de trás eu fui trazendo até hoje. E hoje eu sirvo ali aquela igreja com muito amor. Hoje eu estou pastoreando essa igreja e ensinando as pessoas ainda, e continuo ensinando a evangelizar aquele bairro, aquelas pessoas, amém, que esse é o propósito de nossa. Amém. Rapaz, que coisa boa. Histórico muito bom. Né, pastor, poder ter passado por todas essas experiências, a gente vê o quanto Deus foi encaixando cada momento, cada fase, e agora está à frente de uma obra, né, a experiência do evangelismo, ele causa um impacto diferente agora com uma outra ótica. A visão evangelística, quando o evangelista olhando é uma coisa, quando ele está com um olhar pastoral, né, ele já tem um outro olhar. Imagina quando esses dois elementos estão unidos numa só pessoa, né, podendo ampliar a visão. Então, eu quando pensei, pastor, de convidá-lo para estar nessa live, foi o tema que ficou mais forte, foi essa parte de evangelismo. Estamos vivendo algo hoje que nunca imaginava-se. Eu acho que a humanidade não imaginava-se vivenciar o que está se vivenciando, né? E quando a gente fala sobre evangelismo, a gente agora percebe que evangelismo não pode mais estar preso, talvez, a padrões de atuação que nós fazíamos antes, né? E hoje a gente, por exemplo, essa live é uma das maneiras, né, muito forte hoje, nesse tempo aí, algo que eu acho que se firmou e não vai se acabar nem tão cedo. E eu queria que você pudesse falar aí um pouco aí sobre esses meios, né? A gente estava conversando no privado e você falava de ter que se reinventar, né? Hoje a gente tem que se reinventar dentro dos meios que a gente tem, de como atuar evangelizando, né? Quando hoje a gente não pode mais chegar tão perto, falar tão perto, se cumprimentar, né? Então eu queria deixar você bem à vontade aí para poder nos inspirar essa noite. Eu tenho algumas perguntas, se der tempo, lá no finalzinho a gente pode tocar algumas coisas, né? Se você não tocar em tudo que a gente talvez tenha anotado aqui, mas eu sei que vai ser uma bênção. Fique à vontade. Então, pastor Lodano, eu digo o seguinte, viver um tempo desse, mesmo confinado, né? Nessa proposta que hoje os nossos governos, dependendo de cada lugar, determinou, entendemos que o Senhor, ele sabe reeditar e fazer as coisas acontecer de forma poderosa. Eu nunca me imaginava ir tão distante como evangelista em redes sociais. Tudo isso é muito moderno para mim, porque, na verdade, eu sou um caipira, eu sou um sujeito interiorano, eu sou de cidade pequenininha. Eu não me imaginava em muitos lugares, não, mas eu tinha sonhos, né? Desde garoto eu tive muitos sonhos na minha vida. E eu vi esses sonhos ao longo do tempo ser realizados. Então,
Quando eu aceitei a proposta e entendo que em mim eu sou um evangelista nato, eu estou dentro de uma igreja hoje como pastor, pastorando numa igreja, como eu lhe falei, linda e maravilhosa, de um povo maravilhoso, mas entendo que lá, quando eu cheguei, eu disse logo para eles, apesar de eu ser um evangelista, a nossa igreja tem que fazer algo poderoso, que como evangelista eu gosto muito que eu não falei. A palavra diz, prepara-te e alonga tuas tendas. Foi uma das coisas que eu comecei a ensinar na igreja, espero que hoje isso, quem está aí nos escutando, como igreja, vai entendendo isso, né? Porque vai te servir muito. Então, não adianta estender tendas quando nós não estamos preparados. Porque um trabalho evangelista dentro de um bairro, de uma cidade, ou dentro de um estado, se você fazer com que esse trabalho cresça, e ele cresça até mesmo desoladamente, sem estar ligado à palavra do Senhor, o que é que acontece? Nós muitas vezes vamos lotar alguns lugares, algumas igrejas nossas, e o que acontece? Não estamos preparados para receber aquela gama. A palavra diz, prepara-te primeiro, e depois é que você alonga suas tendas. Isso é o que eu tenho feito. Logo no início as pessoas disseram, nossa, a nossa igreja agora vai bombar. Porque eu quero dizer que o que atrai, na verdade, as pessoas à igreja é puramente o evangelismo. Nós, como evangelista, eu digo que você que me assiste hoje, você que está me ouvindo hoje, eu quero te dizer, não se assuste com o que eu vou dizer não. Antes de terminar essa live, você vai ficar compreendendo o seu chamado, sabia? Eu tenho um segredo, eu tenho algo profético para a tua vida hoje. Aguenta aí, vai, chama outro, catuca outro que tiver por aí, como a gente gosta de dizer aqui no Nordeste. Sacoleja, eles têm um negócio, uma palavra profética. Eu quero te dizer, essas palavras que saltam muitas vezes de nossa boca são palavras ungidas do Senhor. E se você não está ainda ligado com o seu chamado, deixa eu te dizer uma coisa. Pastor Lodônio, antes que termine essa live, uau, eu vou revelar, na verdade, a chamada profética que está em tua vida. Se você ainda não tem, se você ainda está meio que equivocado, como é que é? Eu fui chamado para quê? Aguenta aí um pedacinho que tu vai ver para que tu foi chamado. Aleluia. Então, querido, evangelizar é algo muito simples. Eu tenho dito isso à minha igreja. Podemos atrair grandes pessoas, podemos atrair o nosso bairro, podemos atrair a nossa família, o povo da nossa cidade, para se concentrar dentro das nossas igrejas, mas se nós não nos prepararmos, e eu digo que esse preparo é todo um sentido de coisas que hoje a gente precisa lidar. Lidar com a questão emocional, lidar com os sentimentos. Querido, Jesus era muito equilibrado nisso, ele sabia como fazer as coisas. Então, quando muitas vezes não estamos emocionalmente equilibrados, e os sentimentos nossos muitas vezes não estão ajustados segundo a palavra do Senhor, isso nós corremos um risco muito grande. E eu digo isso também como pastor, digo isso também como ministro de Deus, também como mestre, digo nos dons, nos chamados todos, como evangelista. A gente precisa estar com esse tópico em equilíbrio. Eu vi que na abertura lá, quando eu cliquei lá, pastor Lodônio, na mensagem aberta do seu Instagram, tem algo ligado à família. Isso. E agora eu vou migrando para outro lado diferente. Olha só, olha como é que o Espírito está nos levando. Vou migrar para outro lado diferente. Eu gostei daquilo. Uma ligação com família. Queridos, quando a família é forte, a igreja é forte. Amém. Pega isso aí. Quando a família está forte, os negócios estão fortes. Quando a família está forte, a saúde está forte. Então, quer dizer que a família é a base de tudo. Eu vejo muitas igrejas aí, as pessoas dizem, minha igreja é uma igreja evangelista, minha igreja é uma igreja missionária, minha igreja é uma igreja de jovem, minha igreja é uma igreja de casal. Não, a sua igreja é uma igreja de família. Isso. Família é a base de tudo, sabia? E essa igreja, sim, vai se propagar em outros programas dentro dela, no qual Deus vai segmentar e vai entender. Porque Deus, deixa eu dizer uma coisa, Deus conhece o nosso bairro. É verdade. Uau! Deus conhece o povo daquela redondeza muito mais do que eu e você, sabia, queridos? Deus conhece realmente onde estão os loucos, onde estão os insanos daquele lugar, mas também onde estão os intelectuais, onde estão as pessoas políticas e apolíticas daquele local. Deus conhece em detalhe. Então, poxa vida, nós temos Deus. Simplesmente devemos chamar Ele para fazer aquilo que Ele quer que eu e você faça. E o que é, na verdade, pastor Fábio, o que é evangelizar? Evangelizar é levar as boas novas. Evangelizar é levar as boas novas do reino de Deus, as boas notícias. Boas notícias. Presta bem atenção no que eu estou te falando nessa noite. É levar as boas notícias. E nós, como igreja individual, eu e você, o meu objetivo, o seu objetivo, de uma pessoa que tem
um chamado e está sendo convocado para algo poderoso em Deus, é levar as boas novas a toda criatura. Amém. Isso mesmo. Entendendo que é anunciar o evangelho de Deus através de Cristo. Anunciar o evangelho de Deus através de Cristo. Cristo é a essência de tudo isso. É importante que a gente fale de Jesus, mas fale muito mais com a nossa vida pessoal do que apenas com palavras, com teorias. Então, compreenda, evangelho, o que é evangelismo? É levar as boas novas. Então, este é um chamado para todo cristão. Aguenta aí, está começando, ó. Como é que é, irmão Flávio? É para você que está me escutando, é para você que está nessa live hoje à noite. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus gosta de acelerar as coisas. Deus está falando do teu fim antes do começo. Deus está revelando para tu algo que podia ser no fim dessa live, está revelando agora. O que, irmão Fábio? Presta bem atenção, querido. Deus está dizendo que esse é o meu chamado e o seu chamado como cristão. Você é um cristão? Amém. Você é um cristão? Você está me escutando nessa noite? Então, o meu chamado e o teu chamado é levar o evangelho a toda criatura. É o meu chamado. Onde está escrito isso? Vamos para a palavra de Deus, porque não adianta eu estar teorizando algumas coisas aqui sem mostrar onde está escrito. Porque é assim que está escrito nessa palavra. Abra lá as suas Bíblias, quem tiver aí seus smartphones, ou simplesmente fique escutando. Onde eu posso ver isso? Onde está esse evangelho que eu tenho essa chamada, pastor Fábio? Abram lá em 2 Coríntios 5. Está lá escrito, 2 Coríntios 5,17. E ele começa a dizer, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ei, você está em Cristo, você é nova criatura em Ponta Porã. Uau! Amém. Deus te chamou para um propósito, você é uma nova criatura. Então, as coisas antigas, minhas e suas, já passaram. Ei, passou. Não tem mais que você ficar nisso, não. Aí diz assim, eis que surgirão coisas novas. Meu Deus, 2020 ainda não terminou, meu irmão. Tem tantas coisas novas para acontecer em Ponta Porã. Ai, Deus, assim como eu fico um cavalo de batalha, sabia, pastor Odônio? Eu sou bem guerreiro, eu sou bem militar, eu estou numa igreja também que tem muitos militares, Deus me deu presente que tem muita gente que serve, né? A polícia ali, o exército, tem outros segmentos lá dentro maravilhosos, e eu fico um cavalo de batalha, sabia? Eu não vejo a hora de poder acontecer coisas, milagres, poder, maravilhas, isso precisa estar acontecendo debaixo dos nossos arraiais, das nossas igrejas, por quê? Porque igreja é para isso mesmo. Agora, onde tudo começa? No ID, no evangelizar. Vamos embora? É a minha chamada e a tua. Aguenta só isso aí, aguenta isso aí. Olha lá, vamos continuar lendo. 2 Coríntios está escrito no capítulo 5, no versículo 17, diz, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, eis que surgirão coisas novas na minha vida e na sua. No 18 diz, tudo isso provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? De Cristo. Deus reconciliou minha vida e a tua através de Cristo e nos deu. Como eu gosto disso, pastor Lotônio. E me deu o ministério da reconciliação. Me deu um ministério. Eu sou um ministro de Deus. Ei, quem eles pensam que é? O que é que o mundo pensa que é? Hein? Esses testemunhos do mundo, essas más notícias do mundo contra nós, ungidos do Senhor. Ei, não é aí em Ponta Porã a política que dita as leis, queridos. Não. Eles podem até planejar, eles podem até fazer, mas nós que somos a igreja de Cristo, uau! Nós temos infinitamente mais capacidade do que pensamos ou imaginamos de nortear, de derrubar muros, de traçar planos, como num projeto chamado Amor, num projeto... Vocês vão ver daqui a pouco o que é que nós, com o evangelismo, pode fazer. Uau! Muito poderoso. Olha o que é que continua dizendo a palavra no 19. Ou seja, olha só, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo e me deu o ministério da reconciliação. Eu sou ministro de Deus para reconciliar os perdidos com Deus. O 19 diz, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo. Uau!
Olha, onde Deus foi parar? É meu mundo, é seu mundo. Ponta Porã é dessa igreja aí, pastor Lodônio. Amém. Ponta Porã é desse povo que está nos assistindo hoje à noite. Campina Grande é minha cidade, eu amo esse lugar, eu amo a minha igreja, eu amo o Verbo da Vida Zona Sul. Deus me deu, se Deus me deu, eu tenho que ter cuidado. Você que escuta, ei, você que está me escutando hoje aí em Ponta Porã, deixa eu te dizer um negócio, querido. Ei, ame essa igreja. Isso. Ame esse pastorzão aí, mas ame mesmo o pastor Lodônio, mas ame como anjo da igreja, como ministro dos céus, como homem que Deus chamou para cuidar desse lugar aí. Faz isso, queridos. A palavra diz, honra quem merece honra. E eu vou dizer, o princípio da honra é algo poderoso. Eu tenho ensinado isso aqui, queridos. E eu quero dizer para vocês hoje, honre o teu pastor, honre a tua igreja. E eu vou dizer, coisas poderosas começarão a acontecer em Ponta Porã. E eu não quero abrir apenas de teoria, não. Quero que daqui a alguns meses você já comece a dizer, através do próprio pastor Lodônio, dizer assim, ei, Fábio, é preciso você vir aqui. Está acontecendo alguma coisa, como? Eu não sei, mas de repente, depois daquela live, alguma coisa aconteceu, cara. Tem um povo que está começando a foguear. Aquelas pessoas que estavam ali estão entendendo que é coluna de Deus para essa cidade. Aquelas pessoas que estão ali que não pode estar brincando de cristianismo, não. Tem que entender que tem uma chamada e é poderosa em Deus, porque continua dizendo a palavra de Deus em 2 Coríntios 5. Olha o que é que diz no versículo 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, veja só, não lançando em conta os pecados de nós, os nossos pecados passados, e nos confiou, e me confiou a mim e a você em Ponta Porã, a mensagem do Evangelho, a mensagem da reconciliação. E diz no vídeo, passei lá e encerrar. Portanto, somos embaixadores. Queridos, já não somos só apenas ministros, sou embaixador. Eu sou embaixador dessa cidade. Querido, o prefeito dessa cidade, ele tem linha direta comigo. O prefeito dessa cidade para me escutar. Ei, não sou eu que escuto ele, mas ele para me escutar. O senhor está dizendo isso por quê, pastor Fábio? O senhor está dizendo isso por quê, irmão Fábio? Não é para minha honra e para minha glória, não, querido. Quem sou eu nisso? Mas Cristo em mim é a razão dessas coisas. Empresários dessa cidade para me escutar. Homens e mulheres dessa cidade, cheios de autoridade, vai parar para te escutar. Sabia, igreja de Ponta Porã? Sabia? E muitas vezes é no supermercado, e muitas vezes é numa parada de ônibus, e muitas vezes é numa festa. Deus está te chamando para um lugar. Entenda que lugar é esse. Vamos saber daqui a pouco, dando continuidade, o que é que diz? Porque o amor de Cristo lhe suplicamos, reconcilieis com Deus. Deus tem algo para a minha vida e para a sua nessa noite. Eu fico como um cavalo de batalha, sabia? Eu entendo o que é o Evangelho. Eu sei onde eu estava um dia, sei onde eu estou hoje. Eu estou no melhor tempo da minha vida. Depois que casei, depois que tive 4 filhos, depois que hoje eu tenho um neto, uma igreja linda e maravilhosa tomando conta. Eu sei que eu estou no melhor tempo. Não importa essa coisa, os relatórios do mundo. Ah, mas a pandemia está passando. Temporais passam, querido. Olha, todas as temporais passam. Eu sei que muitas vezes deixam algumas coisas fora do lugar, as tempestades. Às vezes perdemos até algumas coisas, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem sido fiel com nossas vidas. Maior é o que habita na minha vida, o que habita na sua vida, do que aquilo que está no mundo. Ei, quem poderá nos resistir? Ninguém, nada, nada. Agora faça uma pergunta, como diz na própria palavra. Haverá alguma coisa impossível para Deus? Isso é muito bom, isso é muito bom. A gente perguntar para nosso mesmo, para nossa alma mesmo, e para a própria circunstância. Pô, haverá alguma coisa impossível para Deus? Nenhuma. Tudo é possível para Deus. E tudo é possível para nós, se assim cremos em fé. Aleluia. Eita, tá ficando bom, viu, pastor Lodônio? Tá ficando bom, tá ficando bom. Tá pegando glória a Deus. As labaredas estão por aqui. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Mas deixa eu dar outra dica aqui importante que me veio aqui à memória. Há 3 coisas que são alvo de um evangelismo. Sim. E de um evangelista. E você que agora já entendeu o seu chamado. Hoje você não vai dormir mais. Depois de uma palavra como essa, você vai dizer, meu Deus, eu tenho um chamado. Deixa eu dar uma dica para você, que eu digo muito em minhas salas de aula. Escreve isso no guarda-roupa. Na porta do teu guarda-roupa, eu tenho uma chamada. Está lá escrita em 2 Coríntios 5, 17 até o 20. Eu tenho uma chamada, reconciliar os perdidos. Eu sou ministro de Deus. Eita, eu sou embaixador da parte de Deus para o que eu devo fazer. Então, independente dos 5 dons ministeriais, querido, entenda que você tem uma chamada. Eu sou do louvor. Você é chamado para propagar o evangelho a toda criatura. Isso. Quem sabe através do louvor.
Alô, quer mais? Eu sou um pastor. Você é chamado para proclamar o evangelho de Cristo a toda criatura. Ah, eu sou um mestre. Uau, que bom, mestre. Você foi chamado também para propagar o evangelho a toda criatura. Ah, mas eu sou um profeta. Uau, profeta, profeta, profeta de Deus. Você está sendo chamado a propagar esse evangelho a toda criatura. É isso que eu tenho feito no meu arraial. É isso que eu faço com todos lá, independente dos dons que você tem sido chamado. Ah, mas eu sou um médico. Você tem um chamado. Ah, eu sou um advogado, você tem um chamado. Ah, eu sou um policial, você tem um chamado. Eu sou um político, você tem um chamado. Qual é o nosso chamado? Ir por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Está lá escrito em Marcos 16:15. Essa é a nossa bandeira, sabia, como cristão. É a nossa bandeira. Ir por todo mundo. E ele disse-lhes, ir por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo em testemunho de todas as nações. E então virá o fim, querido. Ei, há muita coisa ainda para acontecer antes do fim, sabia? Tem uma converseira por aí, que o fim está próximo, porque essa pandemia, porque agora já vai vir uns gafanhotos por aí. Ei, nós somos a igreja, querido. Nós estamos parando. Se há um testemunho do mundo dizendo que há mortes, maior é o testemunho de Deus, porque assim está escrito. Tem gente sobrevivendo muito mais. Aqui criamos um relógio de oração, pastor Lodônio. Um relógio de oração poderoso. Nós temos um povo de oração na minha igreja. Aqueles irmãos, aquelas irmãzinhas do reteté que gostam de orar. Pelo amor de Deus. Criaram-se um relógio de oração e diz qual é os que estão sendo vitimados. Dentro da minha igreja tem um médico, um dos grandes testemunhos da minha igreja, um médico chamado Minervino, Valdevino, um médico que é da linha de frente, da linha de UTI mesmo, e ele foi confinado ao corona. Meu Deus do céu, já estava ali dentro de um hospital, já estava ali todo o processo acontecendo, com grandes dificuldades, esse homem podia ser ceifado ou morrer. Mas deixa eu te contar, de repente, através de um relógio de oração, 24 horas, os irmãos, num fogo mesmo, pessoas como ele, como Valdevino, esse médico aqui de Campina Grande, que vai dar um grande testemunho depois que voltarmos realmente aos cultos, já estamos voltando já, né? A esses cultos, quando ele estiver livre para voltar, ele vai dar esse testemunho pessoal. Agora imagina um médico dando um testemunho pessoal do que Deus fez na vida dele, quando não há vacina, quando não há nada de remédio, quando não há nada, querido. Não há nada, mas eu vou dizer, há um poder criativo de Deus para transformar coisas em minha vida e na sua vida. E depois desse relógio de oração, homens e mulheres começaram, e gente começou a aparecer, sei lá de onde, pedindo socorro. Nós somos o socorro bem presente no meio das angústias desse tempo, sabia? Eu e você, proclamando o evangelho a toda criatura. Então, assim como Valdevino, muitos já saíram das UTIs, muitos já foram desentubados, o relatório é maior. Nossos hospitais aqui estão vazios, como pelo Brasil todo, sabia? Pelo Brasil todo. Cuidado para quando você está vendo, cuidado com o que vocês estão ouvindo e cuidado com o que você está falando. Porque eu vou dizer uma coisa, saltou agora no meu coração. Segura agora aí, irmão, segura aí, saltou no meu coração. Aquilo que você anda olhando, e aquilo que você anda ouvindo, seu coração se enche e sua boca começa a falar. Isso aí. Aquilo que meus olhos andam olhando, o meu ouvido anda escutando, enche o meu coração e minha boca começa a falar. Sabe por quê? Porque a minha boca fala daquilo que o meu coração está cheio. Cuidado para quando vocês estão olhando e ouvindo. Eita Deus, isso foi muito bom. Eita, como eu queria que... Eu acho que tem alguém na minha igreja por aí também, olha. Deve ter alguém lá. Já tem. Já estão falando. Hoje tem outras lives lá, tem a live de jovem hoje, live de adolescente, tem um negócio com o cara. Eu disse, mas eu não podia deixar os meus irmãos de Ponta Porã sem essa palavra. Então, querido, há 3 alvos importantes para nós, evangelistas. Quais são os 3 alvos, pastor Fábio? Quais são os alvos nós, como igreja, precisamos de? Primeiro, você precisa tocar, como evangelista, salvar os perdidos. O trabalho do evangelismo é salvar perdidos. É a minha missão e a sua. Claro que tem vários tipos e métodos de salvar perdidos. Você tem que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu sei que a sua cidade deve ter estratégias lindas, lugares maravilhosos para se evangelizar. Mas o primeiro alvo do evangelismo, entre os 3 que eu vou dar aqui, um deles é salvar os perdidos. Qual o segundo, pastor Fábio? O segundo? Restaurar os desviados. Queridos, tem gente desviado aí em Ponta Porã. E está precisando de mim e de vocês. Deixa eu dizer uma coisa que está saltando aqui no meu coração. Talvez ele não vai escutar o evangelista Fábio. Talvez ele não escute o pastor Lodônio.
mas ele escuta você. Isso. Uau! Ele vai escutar você. Você é o testemunho vivo, querido. Não fique esperando que o evangelista Fábio, o pastor Lodônio vá lá fazer. É um papel seu amado, de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E existe alguns desviados nessa cidade que você precisa tocar nele. Às vezes está dentro da sua empresa, dentro da sua escola, dentro do seu colégio, da universidade, no meio onde você vive, na sua academia de ginástica, nos logadores públicos, na tua família. Ei, ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Primeiro, salvar os perdidos. Segundo, restaurar os desviados. E o terceiro e último alvo de um evangelista é edificar os crentes, ensinando-os. Agora pegou para os evangelistas. Porque alguns evangelistas, pastor Lodônio, tem um negócio de dizer assim, ó, meu negócio é salvar a vida. Salvar vidas para mim é muito fácil. Propagar o evangelho a toda criatura, ganhar um grupo de pessoas. Quantos querem aqui aceitar Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida e ver aquelas mãos se levantando, para mim é muito fácil. Aí depois que termina, eu jogo para o pastor Lodônio tomar conta. Pastor Lodônio tome conta. Não é bem assim não, sabia? Não é bem assim não, querido. Verdade. É uma missão até mesmo do evangelista entender que ele precisa edificar os crentes. Edificar aqueles que aceitam Jesus, ensinando-os. Por quê? Porque está escrito bem aqui, ó. Olha onde é que está escrito isso. Vai lá em Mateus 28. Mateus 28, do versículo 19, diz assim, ó. Portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Epa, pegou aí? Ensinando-os a guardar todas as coisas. Ei, evangelista, você termina sendo um pastor também, viu? Olha só como é que é o negócio. Você também é um pastor. Você tem que ensinar, você é um mestre. Mas quem vai me capacitar, pastor Fábio? Quem vai me dar essa habilidade? Aguenta aí que eu vou te dizer daqui a pouco. Olha, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É Deus que está mandando, não é o pastor, não. Não sou eu como pastor que estou mandando isso, não. Nem pastor Lodônio, mas a própria palavra do Senhor nos manda fazer isso. Então, deixa eu dizer uma coisa. Obedecer é melhor do que sacrificar. Tá certo, Ana? Tá certo, Márcio? Tá certo, Rivana? Tá certo, Alisson? Olha o Alisson aí, você é um profeta, viu? Esse apareceu aí. Tá certo? Estou vendo uns grupos aqui, então botei o óculos só para ver. Então, entenda, Bárbara, que é para isso que eu e você fomos chamados, ok, Vitão? É essa missão minha e sua, é ensinar as pessoas a guardar as coisas de Deus, do qual Deus tem mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, diz o Senhor, até a consumação dos séculos. Amém, amém, amém. Mateus 28 diz isso. Então, é a minha missão. Minha missão é salvar os perdidos, restaurar os desviados e edificar os crentes com a palavra. Aleluia. Vocês estão comigo? Estamos aqui. Mas existe quer fazer alguma pergunta, pastor? Quer que eu embalo mais aí? Posso continuar? Embala aí. Presta bem atenção. Tem outra coisa interessante. Aí vem, de vez em quando, alguém vai perguntar para você. Alguém pode perguntar para você. Isso aqui tá quase como uma aula do Remo. Olha, tá gostoso demais hoje à noite aqui. Tô matando a saudade. Eu deixei uma aula. Pastor, eu não estou podendo mais viajar, né, por conta dos desafios de igreja, você sabe o que é isso. Sim. E eu estava dando aula aqui em Campina Grande, quando disse para tudo por conta da pandemia. Gente, os meus alunos e eu também ficamos assim como olha, foi uma frustração tão grande. Estava quase faltando 3 aulas para concluir, aquelas 3 aulas quentes, que o vapor tá grande. Meu Deus do céu. Imagina, diga, Senhor, por que essas coisas? Mas, glória a Deus, esse mesmo grupo de pessoas, de irmãos, começaram a nos conectar em umas redes aqui, e a gente foi botando, aí que o negócio ficou mais sério. Olha, Satanás às vezes faz umas besteiras muito grandes, coitado. Ele pensa que pode fazer. Mas se ele faz alguma coisa tentando parar o povo de Deus, bobo ele, porque nós duplicamos a servidão, nós avançamos muito mais nesse tempo do que ele possa imaginar, sabe? Verdade. A igreja de Cristo triplicou. Deixa eu dizer uma coisa, eu tiro pela minha igreja. A presença do meu povo foi muito mais na ausência do que na presença. Em que sentido? Vamos lá. Na ação social da igreja. Nós mantemos algumas famílias carentes e esse período de pandemia tirou os empregos de algumas pessoas e pessoas tiveram que passar necessidade. Mas deixa eu dizer, nós como igreja estamos aqui para virar o jogo. Nós viramos o jogo. Pastor Lodônio, eu vou te contar. Na nossa igreja tinha 150, 180 quilos mês de alimento para algumas famílias,
Mas durante a pandemia, na ausência, o povo foi tão mais forte, tão violento, entenderam que dar é melhor do que receber, Sim. que ficamos em média, mais ou menos, de 400 e poucos quilos de alimento lá dentro. Semana mesmo, uma pessoa disse, irmão, passa aqui na minha casa. Nem membro ativo é da igreja, diante das redes sociais. Presta bem atenção. Eu gosto disso. Diante das redes sociais, a gente pregando o evangelho, salvação está acontecendo, libertação está acontecendo, temas interessantes, muito com famílias, estamos pregando muito para famílias, os jovens pregando para jovens, adolescentes, então estamos fazendo aquilo que a igreja tem que fazer, na ausência, mas também trazendo na presença nas redes sociais. Uma pessoa se levantou, vendo um trabalho, a gente anunciando um trabalho social, essa pessoa disse, pastor, o senhor podia vir aqui na minha casa pegar umas cestas? Eu ali, pensando comigo, me convidei um outro pastor meu, um outro co-pastor meu, pastor Serginho, disse, pastor Serginho, vamos lá. Vamos, pastor. E chegamos lá. Quando chegamos naquela casa, eu pensei que umas 5 cestas ele podia dar e cabia na mala do carro. Quando eu cheguei lá, queridos, tinha 50 cestas de 10 quilos a 12 quilos cada um. Uau! Eu digo, como é que é? Sabe foi que ele disse, pastor, não recebeu? Ele não recebeu assim, ó, um dia. Ele pega isso, igreja, pega isso, igreja. Um dia eu estava recebendo uma cesta de vocês. Pastor, um dia eu recebi uma cesta de vocês, numa fase da minha vida que não era muito fácil, mas hoje Deus me chamou para isso. Ele é um empresário hoje do ramo de construção. Meu Deus do céu! Ele disse, um dia eu recebi uma cesta, e apontou ainda para o meu co-pastor e disse, e foi o Senhor que me deu. Nossa, o meu pastor chorava com o menino. E ele disse, hoje essa é a minha obrigação de fazer isso. Eu quero dizer que no próximo mês tem mais. Querido, deixa eu dizer aí para vocês de Ponta Porã, deixa eu dizer para vocês que estão aí nos nossos redores, tem tanta coisa para Deus fazer na minha vida e na sua, que a gente não está imaginando. Não atentando para as coisas que se vê, mas para as coisas que não se vê. Porque eu vou dizer, coisas que estamos vendo e ouvindo, elas são passageiras, vai passar. Mas as coisas que não estamos vendo nem ouvindo, elas são eternas. Aleluia! Queridos. Elas vão vir de forma sobrenatural para Ponta Porã. Ela vai vir sobrenatural para Campina Grande, para essa igreja abençoada, para a minha igreja abençoada aqui. Assim tem sido o evangelho. Mas entenda, nós temos um chamado e precisamos cumprir ele. Então entenda, por que evangelizar? Pode surgir essa pergunta, é isso que eu quero fazer para vocês. Alguém pode estar perguntando para você, mas por que evangelizar? Deixa eu dizer uma coisa que eu mandei mensagem de aula. Sabe por que temos que evangelizar? Para propagar o amor de Deus, revelado na pessoa de Jesus, buscar e salvar os perdidos. Essa é a proposta de por quê. Quando a pessoa perguntar, mas por que evangelizar? Meu filho, para propagar o amor de Deus, através de Jesus, através da minha vida e da sua, levando a salvação a toda criatura. É por isso, por que temos que evangelizar? Para propagar o amor de Deus revelado na pessoa de Jesus a toda criatura. Buscar e salvar os perdidos. Pode surgir essa pergunta, que é outra coisa que surge muito quando a gente está nesse ramo de evangelismo, pergunta assim, mas onde a gente deve evangelizar? Em pastor Fábio, em professor Fábio, onde nós devemos evangelizar em Ponta Porã? A palavra do Senhor diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo. E por todo mundo. Qual é o lugar que devemos? Em todo lugar. Onde houver um perdido, onde houver uma pessoa que você sabe que não tem a salvação, esse é o lugar. Mas, irmão Fábio, tem lugar muito estranhos. Então, por isso que a palavra diz, prepara-te para alongar tuas tendas. Isso. Não podemos ir evangelizar de qualquer jeito, não. Deixa eu dizer, há pessoas que estão me escutando nessa noite que vai entrar em lugares aí em Ponta Porã que eu jamais tive coragem de entrar, mas você vai entrar. Amém. Isso aí. Eu sei disso, querido. Eu sei disso. Eu não teria coragem de entrar em alguns lugares que você... Mas, pastor, peraí. O senhor não disse que é evangelista? Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Eu ensino muito isso em minhas salas de aula. Nem todos foram chamados para o mesmo lugar. Isso mesmo. Alô? Verdade. Vocês estão me entendendo? Eu amo os guetos, eu amo os becos, as vielas. Eu amo esses lugares. Eu tenho um chamado muito para... Eu tenho um chamado para lugares que não tem muitos holofotes. Mas deixa eu dizer uma coisa, querido. Tem pessoas que foram chamadas para os holofotes. Alguém que está me escutando também hoje à noite aí, você vai ser chamado, sabe para onde? Para estar dentro do cenário da política. Eu não sei se você está me escutando. Dentro do cenário da política. Você vai se envolver com empresários, queridos. Há empresários dessa cidade aí precisando de você. E você que vai evangelizar eles, sabia? Entenda isso. Então, onde evangelizar? Em todo lugar onde houver o perdido. Numa parada de ônibus, na universidade, na tua escola, nas academias de ginástica, nos campos de futebol. Aonde você pisar os seus pés, leva o evangelho da salvação às pessoas. Então, por que evangelizar?
por conta do amor de Deus revelado na pessoa de Jesus a toda criatura. Onde evangelizar? Em todo lugar. E a terceira e última, como evangelizar, pastor? Olha que interessante. Por quê? Onde e como? Como evangelizar? Deixa eu dar 2 pontos importantíssimos para você hoje à noite. Essa aula tá boa demais, viu? Esse ensinamento é gostoso demais. 2 pontos importantes de como evangelizar. Primeiro, com o amor de Deus que nunca falha. Entenda, não é o seu amor, não é o meu amor, mas é o amor de Deus em mim e em você que pode provocar essas coisas. Então, 2 pontos importantes. Como evangelizar? Com o amor de Deus que nunca falha e com a orientação do Espírito Santo. Querido, sem o Espírito Santo nada somos. Claro que vamos planejar, claro que vamos estudar toda a estrutura do bairro, do local, da cultura, da forma das pessoas serem. Ponta Porã é bem diferente de Campina Grande. Isso. Eu não sei nem com relação ao clima, à cultura, à formação, mas deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Faça seus planos. A Bíblia diz, faça seus planos, mas a verdadeira resposta vem dos lábios do Senhor. Eu gosto disso, eu faço planos demais, que dia é bom porque Deus manda eu fazer planos, mas a verdadeira resposta vem dos lábios do Senhor. Quando eu ensino evangelismo, eu digo isso, queridos, te prepara, fazer o rema é importante, fazer escola de ministro é poderoso demais, fazer missões é importante, receber os títulos é honroso, mas eu vou te contar, quem nos guia a todas as coisas é o Espírito Santo. Querido, você muitas vezes vai ser chamado, olha o que eu estou dizendo aqui, uau, caiu aqui, obrigado Espírito Santo. Você muitas vezes vai ser chamado aí, na cidade de Ponta Porã, através dessa igreja, só para ir para um lugar e dar um grito, dizer assim, glória a Deus, aleluia, naquele lugar e ir embora. Parece loucura. Mas vai ser assim, querido, você vai fazer isso como um comando do reino dos céus, as trevas serão dissipadas daquele lugar. Você muitas vezes chegará a algum lugar, querido, sua boca não vai abrir nunca. Sua boca não vai abrir nunca. Mas sabe o que você vai fazer? Você vai chorar com os que choram. Você vai emprestar seus ombros àqueles que precisam. Você não vai dizer nenhuma palavra, mas salvação entrará naquele lugar por conta da compaixão do amor. Então, querido, entenda como evangelizar. Com o amor de Deus que nunca falha e com a orientação do Espírito Santo. Tem coisas que parecem loucura. Como evangelista, Deus já me meteu em alguns lugares que só o Espírito Santo mesmo, sabia, querido? Esse que eu disse no início logo, meu pai na fé, Gilson, ele era um agente da Polícia Federal. Quantas vezes fomos a alguns lugares esquisitos aqui em Campina Grande? Lugares, querido, que eram perigosos demais para entrar. Lugar onde havia crack, onde havia droga. E a gente tinha que ir ali evangelizar. E muitas vezes não podia ir de Bíblia na mão. Muitas vezes tinha que estar caracterizado de acordo com aquelas pessoas ali. Muitas vezes estavam parecendo muito mais maluco do que aquele povo. Falando uma linguagem local. Pois é, mano, tá ligado, tá desligado. Era um negócio muito louco naquela época. E quantas vezes ali dentro sentimos acuado, eu e ele, fazíamos como Jesus. Presta bem atenção, eu estou dizendo aqui, ó, a gente saía de fininho. Tem testemunho meu e dele lindos que passamos por lugares que nem aquela porta existia ali. Olha, rapaz, a gente saiu por ali. E alguém disse, gente, mas ali não tinha saída não. Depois a gente saiu por aquele lugar ali. Eram lugares cavernosos, eram umas baixadas perigosas, eram as favelas difíceis. E a gente viu encurralado por alguns membros de algumas facções, e a gente teve que correr por ali, para não ser ceifado antes do tempo. Assim fez Jesus, quando se sentiu acuado e disse, eu não posso morrer agora não, ó. Deus abre uma porta onde não existe. Deus vai abrir porta para a tua vida onde não existe, sabia? Isso. Agora, é no ID que você vai experimentar isso. É fazendo, é evangelizando. Entenda por quê, onde e como. 4 ferramentas importantes do evangelista. Aguenta aí, segura, eu quero encerrar com isso aqui, eu sei que o pastor quer fazer outras perguntas para mim. 4 ferramentas importantes do evangelista, presta bem atenção. Primeiro, a palavra de Deus. Sem a palavra não tem como, querido. Sem essa palavra não tem como. A palavra de Deus é a principal ferramenta de nós evangelistas. É a palavra dele. Segunda coisa, olha só. Compaixão pelas vidas. Ah, querido, tem cada testemunho de compaixão. Quando se enchemos de compaixão pelas vidas lá fora, não olhando para a vida de qualquer um, de um adulto, de uma prostituta, de um viciado em droga, de um maluco do bairro, do violento do bairro, daquele mafioso do bairro. Não olhe para a vida deles, mas simplesmente se enche de compaixão por essas vidas, porque eu vou dizer, o evangelho é feito por... Jesus era movido por compaixão. Palavra de Deus, ferramentas do evangelista, compaixão pelas vidas. Terceiro, uma vida de oração e consagração.
Queridos, a vida de um homem de Deus, a vida de um evangelista, a vida de uma mulher de Deus, a vida de um cristão, é uma vida que está sendo regrada através de oração. A palavra diz: orai sem cessar. Ora, querido, principalmente num tempo como esse. Você não sabe quantas manhãs, agora eu falo por mim, quantas manhãs eu tenho acordado, porque eu sou atleta, eu corro, eu gosto de corrida, eu sou atleta ainda. Eu acordo muito cedo, eu gosto de dormir cedo, para mim essa hora já está me dando sono. Né? A gente vai chegar na avô, quando a gente chega com uma avô, a gente já fica bem cansadinho. Mas o que acontece? Amanhã, 5h15, eu estou saindo para correr, com chuva ou com sol. E ali, ó, línguas, ali orando, ali dentro do relógio de oração, ali intercedendo, ali chamando a existência. Amanhã eu vou estar Ponta Porã. Ontem eu fiz uma live em Ponta Porã. Pai, sei com aqueles irmãos, eu nem conheço vocês, mas já estou desejando um dia poder estar aí com vocês. E Carroberto esteja ouvindo isso, né, meu mestre? Dizer, rapaz, você botou fogo lá e eu vou te mandar para lá. Isso aí. Quem sabe? Entenda essas coisas, queridos. É preciso uma vida de oração e de consagração. Uma vida de oração e consagrada ao Senhor. Pai, o meu corpo te pertence. Pai, a minha alma, eu dependo de você. Pai, o meu homem interior a cada dia se renova. Uma vida de consagração e de oração. E o quarto, último item, como uma ferramenta poderosa de um evangelista, e para você que é a igreja de Deus, uma vida de testemunho pessoal. Uau! Só encerrando aqui, queridos, quero dizer uma coisa para você. Eu não sei quantos aí estão me escutando. Na verdade, você descobriu o seu chamado hoje, que é pregar o evangelho a toda criatura. Isso. Você vai pregar do seu jeito, desse modo. Não tente imitar ninguém, seja você mesmo. Como eu disse, muitos serão no barulho, outros serão no silêncio. Muitos serão afogueados, outros serão, na verdade, só como aqueles ventos que sopram, sublime. Mas Deus vai fazer coisas poderosas. Entenda os chamados de cada um. Não tente imitar ninguém, seja você mesmo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você tem que ter um testemunho pessoal como ferramenta poderosa. Que testemunho pessoal é esse, pastor Fábio? Que testemunho é esse, pessoal, irmão Fábio? É a tua própria vida. Aonde? No meio da tua parentela. No meio onde você anda, no teu condomínio onde você mora, na rua. Quem é você na rua onde você mora? Deixa eu dizer algo que está soltando no meu coração. Pastor Lodoni, que live maravilhosa. Deixa eu dizer algo que está soltando no meu coração aqui. Quem é você e quem sou eu quando ninguém está nos vendo? Verdade. Uau! Vindo fazer o que eu estou fazendo aqui com o pastor Lodônio é fácil demais. Subir num púlpito e pregar, para mim é fácil demais hoje. Claro, tem um preço para isso. Para que as manifestações, o poder e a unção que quebra todo o jugo se movam naquela hora. Mas deixa eu dizer, querido, colocar a Bíblia debaixo do braço, vestir um paletó, ficar com trejeitos e jeitos de crente, tudo isso é fácil demais. Mas eu, querido, quero dizer uma coisa para você. O testemunho pessoal arrasta uma multidão. Verdade. É muito mais do que palavras. O legado que você vai deixar. O maior legado da minha vida, quem tem deixado para a minha vida é meu próprio pai, que fez bodas de ouro. Eu estou encerrando com isso aqui hoje. Olha que coisa linda. Por que eu estou falando isso? Alguém está precisando ouvir isso, queridos. Amém. Não é alguém que escreveu um livro a respeito de vida 2. Não é alguém que já passou por 4 casamentos, 3 casamentos, que esse sabe de casa. Não. É quem fez bodas de ouro. Isso. E meu pai, há 5 anos atrás, fez bodas de ouro, está com 82 anos. Uma história linda, bem contada. Eu olho para a vida dele e digo, essa é a vida que eu quero para a minha vida. Um dia fazer bodas de ouro. Correr minha carreira, Amém. Combater o bom combate e saber guardar a minha fé num tempo em que as pessoas podem olhar para a minha vida e para a sua e dizer, ele deixou um bom legado. Queridos, uma ferramenta poderosa de um cristão é uma vida de testemunho pessoal. A palavra diz, 2 Coríntios 3, 2, 3, diz assim, somos cartas vivas. Isso. Eu e você somos cartas vivas, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Pessoas Amém. Estão me lendo, estão lendo você aí em Ponta Porã. Tem gente te olhando nessa noite, tem gente te olhando durante o seu dia a dia, tem gente te vendo todos os dias na rotina de sua vida. Isso. Nós somos cartas vivas. Vocês Aleluia. Demonstrarão que são cartas de Cristo. Eu sou carta de Cristo, você é carta de Cristo. Resultado do nosso ministério. Oh, glória! Escrita não com tinta natural, mas com o Espírito de Deus vivo na minha vida e na sua. Não em tábuas de pedras,
mas em tábuas de corações humanos. Aleluia. Eu e você somos cartas vivas, e houve um preço que foi pago por minha vida e a sua, um preço de sangue. Amém. E quem pagou foi meu mestre, meu Jesus, o Rei dos Amém. Reis, o Senhor dos Senhores. Glória Aleluia. a Deus. Pastor, temos um minutinho, tá acabando já. Temos 55 segundos. Queria que você pudesse dar um alô aí final e pudesse finalizar essa live aí com uma palavra bem rápida, 20 segundinhos para a gente encerrar essa live. Eu quero dizer para todos vocês do prazer de estar servindo vocês nessa noite através dessa palavra, e quero deixar algo para vocês todos de Ponta Porã e cada um que nos escuta aqui. Guarda teu coração, querido. E aí é onde procede todos os caminhos da vida. Amém. Guarda esse teu coração que é muito precioso. Ama Amém. a tua igreja, ama o teu pastor, serve essa igreja, seja servo fiel nesse lugar, assim como tem sido a vida do nosso ministro, do nosso servo, do nosso pastor Lodônio aí. Amém. Pega com ele que coisas grandes estão para acontecer, sabe, pastor Lodônio? Amém. Na tua igreja aí, na Amém. vida desse povo aí em Ponta Porã. Eu quero dizer que Amém. a partir de hoje Ponta Porã nunca mais será a mesma. Sejam Amém. abençoados em nome de Um Jesus. abraço. Obrigado. Um abraço. Obrigado.